Hoje vamos dar uma olhada na forte queda recente das ações do Banco do Brasil, a BBAS3. Chegaram a cair mais de 30%, né? E a pergunta que fica é: isso é uma oportunidade de compra ou é um sinal de alerta? A ideia aqui é entender o porquê dessa queda, ver os pontos bons e ruins para o banco daqui para frente e, claro, analisar se os números fazem sentido para investir agora. Ah, e já aproveita, clique em curtir no vídeo e confere se você está inscrito no canal. É uma situação assim com várias camadas, né? A gente precisa olhar os resultados financeiros, o cenário da economia, especialmente os juros, e teve até uma mudança de regra do Banco Central que mexeu bastante ali com os números. Certo, então vamos começar pelo começo. Por que essas ações do Banco do Brasil caíram tanto e tão rápido assim? Olha, o estopim mesmo foi o resultado do primeiro trimestre de 2025. Ele veio bem abaixo do que o mercado estava esperando, sabe? O pessoal esperava um lucro ali perto de 9 bilhões de reais, mas o banco entregou cerca de 7,4 bilhões de reais. Essa diferença aí de 1,6 bilhão de reais para menos significou uma queda de quase 20% no lucro se a gente comparar com o ano passado e 23% a menos que o trimestre anterior. Foi um baque considerável. Para a gente entender o porquê, é bom lembrar rapidinho como o banco lucra, né? Basicamente, é a diferença entre o quanto custa para ele pegar dinheiro emprestado e quanto ele cobra para emprestar para os outros. É o tal do spread bancário. E aí duas coisas pesaram muito para o Banco do Brasil nesse período: o custo do dinheiro e os calotes, a inadimplência. O custo para pegar dinheiro, a captação, subiu por causa da taxa Selic. A taxa básica de juros vem 15%, então ficou mais caro para o banco pegar dinheiro emprestado. E, ao mesmo tempo, a inadimplência aumentou. Os empréstimos com atraso de mais de 90 dias, o NPL que o pessoal chama, subiu de 3,3% para 3,9%. E o ponto mais crítico foi no agronegócio. O Banco do Brasil é muito forte nesse setor, né? E lá o NPL pulou de 2,45% para mais de 3%. Isso foi muito afetado pela quebra de safra que a gente teve. Para ter uma ideia, os pedidos de recuperação judicial no agro subiram 40% só naquele trimestre. Foi bastante coisa. Com isso, claro, o banco teve que separar mais dinheiro para cobrir possíveis calotes. É a chamada provisão para devedores duvidosos, a PDD. Chegou a 10 bilhões de reais. E aqui tem um ponto importante. Teve uma mudança de regra do Banco Central, a Resolução 4966. Antes, o cálculo era baseado na perda que já tinha acontecido. Agora, é na perda esperada, tipo, na probabilidade de ter calote no futuro. Essa mudança forçou o banco a fazer um ajuste grande, de uma vez só, nas reservas para os empréstimos que já existiam. Isso inflou a PDD naquele trimestre específico. Foi um efeito mais pontual, digamos assim. Entendi, fez sentido. E essa queda forte nas ações, além desses motivos que você falou, será que não foi também um pouco de gente realizando lucro? Porque o papel vinha de uma alta muito expressiva, né? Exatamente. É um ótimo ponto. Se a gente olhar os últimos 3 anos e incluir o reinvestimento dos dividendos, a ação valorizou tipo 120%. É muita coisa. Aí vem um resultado trimestral um pouco abaixo do esperado, é natural que uma parte dos investidores pensem: opa, olha de vender e garantir meu lucro. E isso pode ter exagerado um pouco a queda. Sim, às vezes chamam isso de overshooting. Faz todo sentido essa combinação de fatores, então. Mas, bom, e olhando para frente agora, o que a gente pode ver de positivo para o banco? Olha, apesar desse tropeço no trimestre, o Banco do Brasil continua sendo uma máquina de fazer dinheiro, né? A gente está falando de lucros na casa dos bilhões todo trimestre. Isso não mudou. Outra coisa é a carteira de crédito. Ela continua crescendo. Nos últimos 12 meses, cresceu 14,4%. Se o banco gerenciar bem essa carteira maior, a tendência é gerar mais resultado lá na frente. E tem mais. As perspectivas para o agro são boas. A Conab e o IBGE, eles estão projetando safra recorde de grãos agora para 2024 e 2025. Isso deve dar uma aliviada boa para o setor. O governo também ajudou. Ampliou o Plano Safra em maio, colocando mais dinheiro com juros melhores para o pessoal do campo. Ah, e aquela mudança na regra da PDD. O impacto maior foi agora, desse ajuste inicial.
Daqui para frente, o efeito vai ser mais os empréstimos novos. Não deve dar um salto tão grande de novo por causa disso. Certo, são pontos importantes, sem dúvida. Mas e o lado não tão bom? Quais são os desafios ou os riscos que continuam aí no radar? Bom, a principal preocupação ainda é a taxa Selic alta. Mesmo que ela caia um pouco, ainda está num patamar elevado, né? Isso continua pressionando o custo do dinheiro para o banco e espremendo as margens. E essa mesma Selic alta também dificulta a vida dos produtores rurais que estão endividados. Então, o agro continua sendo um ponto de atenção, apesar da perspectiva de safra boa. Ok, então temos desafios claros, mas também forças relevantes. Colocando tudo isso na balança, a pergunta de 1 milhão, né? Com esse preço atual da ação, depois da queda, os números indicam uma boa oportunidade para quem pensa no longo prazo? Tentamos simular diferentes possibilidades de crescimento para o banco, cruzando com custo de capital. E fomos bem conservadores nas nossas premissas, tá? E a conclusão que a gente chegou é que mesmo nesses cenários mais pé no chão, o preço atual da ação do Banco do Brasil parece sim bastante atrativo para quem está pensando no médio e longo prazo. A nossa estimativa aponta para um potencial de taxa interna de retorno, a famosa TIR, que basicamente mede o retorno anual que se espera do investimento acima do IPCA mais 13% ao ano nos próximos anos. Isso já contando o reinvestimento dos dividendos, tá? É um retorno potencial bem interessante se a gente comparar com o que os títulos públicos estão pagando hoje, por exemplo. O que é fascinante aqui é essa resiliência que o banco parece ter, mesmo quando a gente olha cenários base mais conservadores. Agora, claro, né? É fundamental lembrar. Bolsa de valores tem volatilidade, notícia que sai, cenário político, mudança na Selic. Tudo isso pode fazer o preço da ação balançar no curto prazo. O retorno que a gente estima é uma tendência de longo prazo, se os fundamentos continuarem sólidos. Mas o caminho pode ter um solavanco, sim. Entendi. Então, para a gente amarrar a conversa, a queda recente veio por causa de um lucro que frustrou, pressionado pelo custo do dinheiro, calotes no agro e aquela mudança contábil na PDD. Por outro lado, o banco continua muito lucrativo, a carteira de crédito está crescendo e tem chance de melhora no agro com a safra recorde. O principal vento contra ainda é a Selic alta. E a análise dos números, mesmo conservadora, sugere que o preço atual pode oferecer um retorno bem atrativo no longo prazo, algo na linha de IPCA mais 13% ao ano. É isso. Perfeito, resumiu bem. A decisão final de investir, claro, depende muito do perfil de cada pessoa, né? Do tempo que ela pretende manter o investimento, da tolerância ao risco. Mas os dados que a gente analisou hoje, eles sugerem que para o longo prazo pode existir sim uma assimetria favorável nesse preço atual. Isso até levanta uma questão importante, que é como acompanhar de perto esses fundamentos e riscos daqui para frente, né? Exato. E pensando nisso tudo que a gente conversou, qual fator, seja positivo ou negativo, você acha que pesa mais na sua avaliação sobre o Banco do Brasil nesse momento? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos como esse, tá bom? Lembrando sempre, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão de investimento é responsabilidade de cada investidor. Um abraço e até a próxima.